Sejam muito bem-vindos ao 26º episódio do Ressalto Ofensivo. O meu nome é Tomás Carneiro e vamos continuar a analisar os playoffs, desta vez quase tudo decidido. Vou continuar a gravar no sábado porque normalmente as novas séries começam no sábado e eu quero dar as minhas previsões antes de começarem, de forma a ser o mais limpo possível, quase. Uh, Vou começar se calhar a analisar o que aconteceu e o que vai acontecer, não é? E vou começar então pelo Philadelphia-Washington. A minha previsão foi 76ers em 5 e foi o que aconteceu. 76ers ganharam em 5 jogos. Fico feliz por ter acertado. Uh, Em relação aos Sixers, como ainda não foram eliminados, acho que não faz sentido analisar. Sobre os Wizards, muito a pensar esta off-season. A verdade começou a correr melhor para o final da época, sim, mas e a lesão de Thomas Bryant ainda pode pesar, mas a verdade é até que ponto esta colaboração do Westbrook-Bill consegue ir mais longe. Obviamente que existe o desenvolvimento de Rui Hashimura, de certeza que o contrato de Davis Bertans agora não parece tão bem como no início da época. Não sei qual é o rumo a seguir, não sei se vão dar ainda mais uma oportunidade a este backcourt, a ver se com Thomas Bryant as coisas melhoram. O cap space não é muito, não me admirava que Bill mais uma vez fosse tema de conversa e fosse trocado, se calhar por algo mais novo. Veremos. De qualquer forma, os Wizards, tendo em conta o início da época, acabaram a época até bastante fortes, mas precisam de fazer alterações porque eu acho que este não é o objetivo, continuar na mediocridade, e não vai ser Thomas Bryant, a não ser que o desenvolvimento de Rui Hashimura seja absurdo. Não vai ser Thomas Bryant que os vai levar outra vez pronto, ao topo. Uh, a outra série que aconteceu foi os New York Knicks contra os Atlanta Hawks. Esta eu falhei redondamente porque a minha previsão era para New York Knicks em 7. A verdade é que foi Atlanta Hawks em 5. Uh, Pronto, sobre os Hawks vou dizer mais a seguir, mas a verdade é que os Hawks portaram-se muito bem. Trae Young foi fenomenal na forma como. E eu nem gosto muito de Trae Young, mas a verdade é que ele foi incrível. Acho que os Knicks não, não tiveram a abordagem mais correta, ou pelo menos não tentaram vezes suficientes ver essa parte má da defesa de Trae Young. Acho que não investigaram isso suficiente, acho que foram muito passivos. Acho que podiam ter ido mais longe. A verdade é que Trae Young muitas vezes teve em Reggie Bullock, e Reggie Bullock, como não é um cutter, não houve grande problema por muitas vezes Trae Young em manter-se atento, e acho que deviam ter ido mais atrás dessa fraqueza. A verdade, pegando nos Knicks, é uma época muito bem sucedida. Infelizmente, Julius Randle não conseguiu terminar a época da forma positiva como terminou a época regular. A verdade é que os Knicks penso que estão num caminho bom. Eu penso que o caminho vai ser continuar a desenvolver, continuar a tornar New York um sítio agora que os free agents possam ver que vale a pena, com um front office dedicado, com uma missão, com objetivos. Acho que é decididamente esse o objetivo do franchise. Acho que é o caminho certo a seguir. Acho que é o caminho que eles vão seguir. Penso que a conseguir contratar, não sei se há cap space suficiente, mas a conseguir contratar alguém no off-season, se calhar vai ser para complementar mais. Julius Randle acredito que continua a ser o foco, pelo menos por enquanto, a não ser que uma troca venha por uma estrela que possa precisar. Duvido que isso, não existem muitas nesta situação, e aqui existe, no caso dos Wizards. Não me parece que Washington esteja muito interessado por Barrett ou Randall ou Quickly. Mas a verdade é que é uma época bastante boa para os Knicks, muito mais positiva do que acharam, e acho que o caminho é o correto para serem um franchise que inspira confiança para free agents se juntarem novamente, porque apesar de tudo o Madison Square Garden continua a ser incrível de se jogar, de certeza. E os Knicks são quem jogam no Madison Square Garden, e daí acho que eles têm que continuar neste caminho, não exagerar, não tentar vir full on, como muitas vezes acontece. Então, destes dois jogos, a série que se segue é então Philadelphia e Atlanta.
sinceramente, tenho quase certeza que passa a Filadélfia. Obviamente que esta pequena lesão de Joel Embiid é meio preocupante, é. Ah, porque Embiid é o melhor jogador, Embiid é o MVP. O jogo que ele faltou, os Sixers perderam. Por isso, obviamente que a presença de Embiid é importantíssima. Acredito que no primeiro jogo Embiid não irá jogar para ver se, de certeza que Doc Rivers vai ver se os Sixers conseguem limpar os Hawks sem ter que recorrer muito a Embiid. Esta é uma série, eu disse que outra série seria importantíssima para Ben Simmons e continuo a achar que devia ter sido mais. Não foi o suficiente, ele penso que devia ter atacado mais. Teve alguns jogos positivos, sim, sem dúvida, mas acho que devia ter tido mais impacto ainda. Uh, Vai ser muito interessante ver na próxima série, ou seja, Ben Simmons teve um grande jogo no último. Acho que Seth Curry vai ser essencial para a próxima série. Penso que Seth Curry acima de tudo e Simmons, de certeza que vai ser muito engraçado ver o matchup de Ben Simmons com Trae Young quando estiverem em campo. Matisse Thybulle também, de certeza que vai correr atrás de Trae Young. O Trae Young vai ter uma vida muito mais difícil do que teve com os Knicks, seja dos dois lados do campo, porque Matisse Thybulle não é tão bom lançador, mas vai cortar para o cesto muitas mais vezes. Uh, Quando não tiver Ben Simmons, vai estar de certeza em Seth Curry. E Seth Curry não, é melhor que Reggie Bullock, apesar de ser muito lançador. Seth Curry tem melhor jogo interior do que Reggie Bullock. Por isso Trae Young vai ter muito mais trabalho do lado defensivo e no lado ofensivo também vai ter muito mais trabalho porque Reggie Bullock defendeu bem, Alec Burks, RJ Barrett muitas vezes defenderam bem, mas a verdade é que nenhum deles é Ben Simmons ou Matisse Thybulle, que são provavelmente dois dos 5 melhores defesas de perímetros na liga neste momento e acho que esse vai ser o matchup mais interessante de se ver. Capela também, caso o Embiid volte, vai ser importantíssimo. E mesmo que não volte, vai ser importantíssimo para impedir que Ben Simmons possa cortar para o cesto. Acredito que John Collins, esta série, não vai ser tão utilizado porque penso mesmo que a conexão de John Collins com Trae Young e podê-los pô-lo em pick and roll, penso que vai ser mesmo muito. Acho que eles vão muito atrás porque são provavelmente os dois jogadores mais. Com maiores problemas defensivos, Gallinari também. E acho que vai ser. John Collins vai estar pouco tempo em campo e acredito que vão apostar mais por Gallinari. Uh, não que Gallinari não tenha também as suas partes mais defensivas, tem sem dúvida, muito menos atlético. No entanto, pode expandir o campo do lado ofensivo, o que é importante para Trae Young, porque e John Collins não o faz tão bem. E acho que Gallinari vai jogar mais tempo esta série. Sem dúvida que contra os Knicks foi muito bom ver DeAndre Hunter. DeAndre Hunter teve uma exibição tremenda, jogou mesmo muito bem defensivamente e ofensivamente também e continuará a ser importantíssimo. Eu acho mesmo que o 5 mais utilizado pelos Hawks vai ser Gallinari, Bogdanovic, Hunter, Trae Young e Capela. Capela sem dúvida em Dwight Howard ou em Embiid, sempre o tempo todo. Vejo RJ Hunter em DeAndre Hunter, caramba, em penso que DeAndre Hunter é possível que vá para Ben Simmons quando ele estiver em campo. Talvez Tobias Harris, não sei, vai ser um matchup sem dúvida interessante. Eu estou muito, muito interessado em ver este matchup. Eu acredito que os Sixers passem. Lou Williams acredito que não vai jogar tanto. Lá está. Não vai ser a mesma situação que os Knicks. É uma equipa que vai atrás das fraquezas dos Hawks e tem como o fazer. Penso que Dwight Howard vai ser importantíssimo também para esta série. Lá está, para impedir que Embiid tenha que jogar. A verdade é que Dwight Howard tem tido uns bons playoffs e acredito que possa ter esse impacto. Por isso estou extremamente esperançoso nesta série. Penso que vai ser melhor do que se calhar se antecipava, porque os Hawks tiveram muito bem mesmo na primeira ronda. Penso que surpreenderam, pelo menos a mim surpreenderam. Não estava à espera deste nível dos Atlanta Hawks. E
sem dúvida que estou ansioso para ver então onde é que isto leva. Ah, qual é o caminho então de. Eu espero que Embiid não seja nada grave, porque pronto, a minha previsão é neste momento Philadelphia em 6, porque imagino que Embiid não deva jogar os primeiros 2 jogos, provavelmente. Ah, mais do que isso, não sei. Mas acho que Sixers em 6 é a escolha, é a minha aposta e como disse, estou bastante interessado para ver. ah, e como disse, espero também que a lesão não seja muito grave. E Ben Simmons tem que jogar como jogou o último jogo e como tem jogado tem que ser mais agressivo para assumir. Continuando no Oeste, se calhar a maior surpresa da primeira ronda foram os Bucks a dar sweep ao Zit. Eu já falei um bocado, o Zit não parecia um Zit da bolha, os Zit foram vergonhosos, estavam completamente perdidos o tempo todo em campo. Jimmy Butler a deixar muito a desejar, na minha opinião. Acho que não jogou bem, não lançou bem. Bam Adebayo também não jogou bem. E os Bucks dizimaram completamente. E não sei até que ponto os Heat não estiveram perdidos porque a defesa dos Bucks foi sufocante. Por isso não sei nem quase a quem atribuir a maior parte do mérito. De qualquer forma, os Heat têm muito a pensar também esta off-season. A troca por Oladipo foi um flop. Renovar com Oladipo ou não, de certeza que vai ser tema de conversa. Uh, e, se, e como usar o cap space, que não é muito. O que fazer com Tyler Hero agora que o valor dele baixou. De certeza que trocar agora não é decisão. Vai ser muito interessante ver o que é que os Heat fazem esta off-season. Mas pronto, foi um sweep completamente. Eles dizimaram completamente os Heat e completamente merecedores. Os Milwaukee Bucks, nem sequer dúvida alguma, e a jogar como têm jogado muito esta época. Depois, a outra série, Brooklyn Nets, Boston Celtics. Os Brooklyn ganharam em 5. Já agora, minha aposta para os Heat Bucks foi Bucks em 6. Aqui foi Bucks em 4. A aposta que eu fiz para a série Brooklyn Nets Boston Celtics foi Brooklyn em 5 e foi o que aconteceu. E como disse, eu via os Celtics a ganhar um jogo e a forma de ver a ganhá-los esse jogo, como eu disse também, era com o Tatum a ter 50 pontos. E guess what? Os Celtics ganharam um jogo quando o Tatum teve 50 pontos. Acho isso bastante caricato ter acertado direito mesmo. Pronto, os Brooklyn Nets não tiveram que. Esforçaram-se um pouco, mas sinto que não tiveram que ir ao limite das capacidades. Penso, e é algo que eu tenho pena, porque eu gostava de ver esta equipa a ir ao limite. Penso que ainda não é desta vez. No entanto, estou muito, muito, muito interessado em ver o que é que os Celtics fazem. Celtics que já tiveram bastantes alterações. Brad Stevens vai deixar de ser o treinador, vai ocupar o lugar que Danny Ainge saiu, que vai ser agora o Head of Operations. Ou seja, vão ter um novo treinador para a época. Acredito muito que do 5 utilizado de Tristan Thompson, Marcus Smart, Jason Tatum e uh, pronto, Robert Williams também foi usado, Fournier. Eu acho que muitos destes jogadores não vão acabar esta época. Eu acho que vai ser uma época de bastantes alterações nos Celtics. Acho que vai ser o ano em que eles vão dar o passo em frente, em que eles vão tentar mesmo assumir-se como candidatos ao título, porque Tatum já está a começar a entrar no Prime. Tatum foi completamente fenomenal esta série, sem dúvida alguma. Foi fora de série. Ele fez o que podia e o que não podia. Mas vejo uma off-season bastante movimentada por parte dos Celtics, sem dúvida. Vai ser interessante e acho que foi uma época um bocado flop, mesmo com algumas lesões. Penso que foi flop. Foi bom ver o desenvolvimento de Robert Williams, sem dúvida, mas mais do que isso, não muito mais. E então, com este matchup ficou Milwaukee Bucks Brooklyn Nets, e vou ser sincero que esta é a série que eu estou mais entusiasmado.
tendo em conta a situação dos playoffs, eu acho que esta vai ser a série. Quase que podia ser a final, na minha opinião. São duas das equipas, se não as duas equipas, as melhores equipas neste momento nos playoffs. Vai ser um matchup incrível. Os Brooklyn Nets vão passar muitas dificuldades. Eu não sei se o 5 que eles jogaram vai ser o mesmo, porque o Blake Griffin não sei se vai poder manter-se em campo, mesmo estando atrás de certeza que vai ser atrás de Brook Lopez, porque de certeza que Kevin Durant vai ficar em Giannis. O problema disso é que, como Giannis é muito físico, Kevin Durant não vai ter a energia suficiente do lado ofensivo. A mesma coisa dos dois lados, seja, se os dois estiverem um no outro, vai ser muito complicado para ambos manter o ritmo. Daí não saber como é que vai ser. Porque não sei se vai jogar de Andre Jordan, que mal jogou para estar em Giannis Antetokounmpo. Outra parte que estou muito interessado é o facto como disse, o matchup defensivo dos Bucks é incrível. Os Milwaukee Bucks encaixam muito bem defensivamente nos Nets. Ou seja, os três maiores perigos, quando falo dos três maiores perigos, James Harden, Kyrie Irving, tem alguém que pode defendê-los. Middleton irá ficar em Harden, provavelmente por ser mais longo. Jrue Holiday por ser mais rápido, provavelmente em Kyrie Irving. Como disse, Giannis Antetokounmpo pode ficar em Kevin Durant. Por isso o matchup defensivo é incrível nos três jogadores. Obviamente que Joe Harris vai estar lá, mas Pat Connaughton é um bom jogador defensivamente, até é rápido, o que é importante para correr atrás. E Brook Lopez é um bom defesa de cesto, apesar de tudo, e vai poder bloquear algumas bolas e vai ser muito interessante. PJ Tucker pode ser muito importante. Penso que podes muitos jogos ser decididos por PJ Tucker para defender então Kevin Durant, um matchup que aconteceu muitas vezes quando ele estava nos Rockets. Penso que é isso que pode acontecer de forma a poder descansar um bocado o Giannis Antetokounmpo. Giannis tem que atacar o cesto nesta série, aproveitar a falta de defesa de cesto. O melhor defesa que eles têm de cesto é Kevin Durant e isso está longe do desejável, porque não é Kevin Durant, de certeza que querem utilizar os talentos de Kevin Durant ofensivamente, apesar de ser o melhor defesa. E como disse, vai ser muito, muito interessante. Eu estou mesmo muito curioso em ver qual é o caminho que vai seguir esta série. Do lado ofensivo, como disse, os Nets vai ser complicado, não vão conseguir, eles vão marcar porque são os Nets. No entanto, não vão marcar ao mesmo ritmo que marcaram com os Celtics, não com a mesma facilidade. E a série, sinceramente, eu acho que um dos segredos, segredos não, mas dos jogadores mais importantes desta série vai ser Pat Connaughton, porque do lado ofensivo dos Bucks, uh, ele vai ter que pronto, acertar os lançamentos abertos, mas acho que muitas vezes do lado defensivo ele vai ser decisivo porque vai ser ele que vai ser procurado, provavelmente, uh, nos pick and rolls com Joe Harris. Giannis Antetokounmpo, obviamente, e Jrue Holiday. Estou mortinho para ver o matchup de Jrue Holiday com, Jrue Holiday com James Harden ou com Kyrie Irving, porque Jrue Holiday, para mim, é completamente genial e defensivamente e vai ser uma série fantástica mesmo. Eu estou mesmo muito ansioso para esta série. Acho que é aqui que estou mesmo com expectativas em alto, porque acho que vai ser a série quase que vai decidir o campeão. A minha aposta neste momento, sinceramente, eu acho que vai ser Bucks em 6, porque eu acho que os Brooklyn Nets é preciso ter algum. Eu gosto muito de equipas que nos playoffs têm um pequeno susto inicialmente. Muitas vezes penso que ajuda a acordarem quase. E não sei se vai acontecer. Como eles não tiveram isto, uh, penso que pode às vezes dar em falta. Penso que pode faltar. E como disse, estou mesmo muito entusiasmado para esta série. Mesmo, mesmo muito. Estou mortinho para ver o que é que vai acontecer. E como disse, eu acredito em Bucks em 6, mas tem o seu je ne sais quoi, porque vai ser, como disse, vai ser uma série fantástica, e vai pôr
também acho que é a primeira vez que vai pôr mesmo em causa não, mas pôr vai desafiar então Steve Nash como treinador e vai ser muito interessante se Andre Jordan irá jogar ou não. Uh, Pronto, já disse as minhas previsões. Como disse, esta série para mim é fenomenal. Estou mesmo muito ansioso para esta série. E como disse, não me admirava ver o campeão a sair desta série. Do lado oeste, começando então Utah-Memphis. Utah passou em 5 jogos. A minha aposta foi Utah Jazz em 5, por isso mais uma vez, não para me gabar, mas até acertei algumas séries. Uh, Mais uma em que acertei, como disse, mas então em 5. Os Jazz perderam o jogo sem Donovan Mitchell, assim que Donovan Mitchell voltou, ganharam os 4 jogos. Se calhar, apesar de Donovan Mitchell dizer que estava bem logo no primeiro jogo, se calhar a decisão certa foi mesmo ter descansado, porque a verdade é que ele parece completamente saudável e não trouxe problemas. Em relação aos Grizzlies, eu penso que é a continuação de um projeto fantástico. A maioria dos jogadores draftados por eles vai ser interessante ver o que é que eles vão fazer esta off-season. Não sei até que ponto Valanciunas vai ser foco, apesar de ter sido provavelmente o segundo ou o terceiro melhor jogador da época. Mas sem dúvida que os Grizzlies continuam no caminho certo, o cap space ainda existe. Penso daí não ter a certeza de como vou fazer com JV. Penso que JV possa ser trocado tendo em conta o valor que ele tem neste momento e aproveitar depois o cap space que ele pode abrir, visto que ele ainda tem algum valor para contratar talvez um free agent, porque a verdade é que é um sítio, eu se fosse um jogador, tirando a parte geográfica, não é? Do sítio onde vou ficar, Memphis é sem dúvida um projeto que me fascinaria, não é? Porque jogar Ja Morant foi fenomenal, Dylan Brooks incrível também, Jaren Jackson Jr. teve lesionado a maior parte da época e voltou bastante melhor do que se calhar muita gente esperava. Uh, por isso, sem dúvida que é um projeto que estou bastante entusiasmado. Acho que fizeram um trabalho incrível e penso que está tudo bem planeado e tudo bem encaminhado para continuar a ser um dos projetos mais entusiasmantes, o treinador também, e ser eliminado por 5 jogos contra os Utah Jazz não é vergonha nenhuma, bem pelo contrário, foi uma grande época dos Grizzlies e, como disse, penso que vai ser uma off-season com alguns movimentos. Não muitos, mas alguns, decididamente. Uh, Pronto, os Jazz categoricamente eliminaram categoricamente os Grizzlies e não há muito mais a apontar, sinceramente. Acho que fizeram um trabalho incrível. Mas pronto, passando então para a outra série que ainda não terminou, neste momento está 3-3. Falo dos Mavericks e dos Clippers. Gravo então antes do final desta série. O que é que eu posso dizer? Que os Clippers tinham a obrigação de já ter ganho este jogo. Este jogo, sim, já tinham a obrigação de ganhar esta série. A situação dos Clippers não é simples. Eu não sei até que ponto Kawhi irá ficar, porque ver isto. Não é que Paul George tenha jogado mal, mas sem dúvida que ele tem sido o jogador superior. Tem sido ele quase a carregar às costas os. A carregar às costas os Clippers. Luka Doncic, pronto, falar também que Reggie Jackson tem jogado bastante bem. Penso que o primeiro jogo foi perdido porque Ty Lue foi teimoso e pronto, e a adaptação não foi a melhor. No entanto, a minha aposta ainda, eu acho que os Mavs ganham o último jogo. Eu vi Kawhi nos playoffs, eu sei que Kawhi pode fazer nos playoffs, nunca duvidei da capacidade de Kawhi Leonard. Lá está, como disse, já vi o que ele faz. No entanto, não confio no resto da equipa. A Reggie Jackson tem lançado muito melhor do que foi durante a época. Paul George, digamos que tem uma fama duvidosa, não é? E
também não sei até que ponto tenho muita confiança em Paul George. Uh, o resto da equipa, Rondo não tem jogado assim tão bem. Morris, tanto joga bem como joga mal. Eu não tenho mesmo muita confiança nos Clippers. Enquanto para além de Ty Lue, é um bom treinador, mas não acho que seja nem perto do nível do Rick Carlisle. Eu acho o Rick Carlisle um treinador fora de série. E lá está o risco, por exemplo, de jogar com Boban Marjanovic. Acho que exemplifica que é um treinador que não tem medo de correr riscos. E daí, então, achar que... E para além de Luka Doncic, que já, apesar da jovem carreira, já provou mais do que uma vez a capacidade que tem, o que consegue fazer nos playoffs e, e como disse, o facto de ser completamente de outro mundo. ah, e daí a minha confiança que os Clippers perdem este jogo 7. Ah, se os Mavericks ganham este jogo, é dizer que é uma vergonha absoluta, que então que os Clippers têm muito a pensar, até mesmo a sua localização, na minha opinião. Acho que a localização do franchise também, a existência do franchise quase em si, deve ser, na minha opinião, analisada, uh, porque tem sido um projeto que tem sido flop atrás de flop e sendo eliminado agora, penso que vai ser outro flop. Uh, Passando então para a série, que poderá ser, será Utah Jazz contra Mavs ou contra Clippers, tendo em conta que a análise não posso ir tão pormenorizada porque não sei o que é que vai acontecer. Já agora, a minha previsão foi Clippers em 6, tinha demasiada confiança nos Clippers, sem dúvida. E sobre os Mavericks, sim, se forem eliminados, que eu não acabei de falar, se forem eliminados, tem muito a pensar em relação a KP, principalmente. Hardaway Jr. penso que tem merecido completamente o dinheiro que tem. Brunson tem sido incrível. Boban Marjanovic tem sido importante nesta série. Dorian Finney-Smith, eu continuo a confiar nele. Porzingis é sem dúvida uma peça a pensar e penso que será trocado por causa do cap space que ele tem e por causa de Luka Doncic, de certeza que tem vários jogadores que querem jogar com ele e pronto. Mas falarei se calhar mais na próxima emissão, assim que souber qual foi a equipe eliminada. No entanto, como disse, então a série que poderá ficar será Utah Jazz contra Clippers ou Utah Jazz contra Dallas. A verdade é que, independentemente da equipa que ficar, a minha aposta é que os Jazz ganham. Eu, como disse, eu sou o grande fã da defesa e uma das máximas de basquetebol que eu continuo a acreditar, porque via acontecer ano após ano, é que a defesa ganha campeonatos. Os Clippers têm uma boa defesa, os Mavericks nem tanto. No entanto, os Jazz foram fenomenais defensivamente. Tenho o Defensive Player of the Year, na minha opinião, como disse em Rudy Gobert. Rudy Gobert, tanto contra os Clippers como contra os Mavs, tem um bom matchup que... Ou seja, o único tipo de jogador que causou mesmo problemas a Rudy Gobert foi aquela situação do Steph Curry, que toda a gente se lembra. Mas a verdade é que não existem muitos jogadores ao nível de Steph Curry, não é? E tirando Curry, não existem muitos mais que possam causar este tipo de dificuldade a Rudy Gobert. Esse tipo de jogador não existe nos Clippers. Talvez Luka Doncic, mas Luka Doncic não é assim. É mais rápido do que aparenta, no entanto não é assim tão rápido. E acredito... Por isso a minha aposta vai para os Jazz. Como disse, eu acho que os Jazz não chegaram aqui por acidente, bem pelo contrário. Acho que os Jazz chegaram aqui por mérito completo. Acho que são uma equipa fenomenal. Mike Conley tem sido muito bom mesmo. Mike Conley já tinha dado provas nos playoffs. Só teve um ano complicado o ano passado. Mas como disse, Mike Conley, fantástico. Donovan Mitchell deu mais que provas suficientes, acho eu, nos playoffs. Acho que ninguém precisa de ver ou precisa que Donovan Mitchell mostre valor nos playoffs. Rudy Gobert, como disse, Defensive Player of the Year para mim. Bojan Bogdanovic continua a ser bastante bom nos playoffs e nunca cedeu sequer. Royce O'Neal vai ser de certeza o jogador que vai ficar responsável por defender ou Doncic ou Kawhi Leonard.
Por isso, em qualquer uma das equipas, não vejo isso acontecer, não vejo grande problema em termos de defesa. Obviamente que ele não vai impedir, mas é um bom defesa que tem para pôr. Ahm, do lado, pronto, no caso de Paul George, ah, Mike Conley, mesmo Bojan Bogdanovic é decente. Rudy Gobert vai impedir vários ataques na defesa. Ah, por isso é que tenho bastante confiança no Jazz, qualquer que seja o matchup. Tenho confiança no banco, tenho confiança no estilo de jogo que jogam, que é lançar triplos até mais nunca. Mas a verdade é que funcionou e eles têm equipa para isso. Uh, por isso tenho bastante confiança no Jazz e acho que os Jazz são uma assim número um merecedora e saem desta série vencedores. A minha aposta vai para que, se for com os Clippers, eu continuo a acreditar nos Clippers, sim, e penso que contra os Clippers a série vai a 6 jogos para os Jazz. No caso de os Mavericks, eu gosto muito de Luka Doncic, acho o Luka Doncic mesmo fora de série, mas a verdade é que eu não vejo muito mais do que os Mavericks a ganhar o jogo aos Jazz. Eu acho que mesmo que os Jazz são mesmo muito boa equipa e tenho mesmo muito confiança nos Jazz. Passando então para as últimas duas séries. Uh, pronto, a primeira série, Denver-Portland, eu pus Denver em 6. Foi o que aconteceu. Os Nuggets passaram em 6 jogos. O que é que se pode tirar disto do lado dos... Pronto, do lado dos Nuggets é dizer que Nikola Jokic continua a ser completamente fora de série. Que continua a ser um jogador assustadoramente bom. Que é o MVP para mim, provou aqui. Michael Porter Jr. sem dúvida teve uma série bastante boa e que não deviam ter ganho de certa forma. Não deviam ter ganho quando lhes falta tanta gente. Quando falta PJ Dozier, Jamal Murray, não deviam ter ganho. E os Blazers têm muito a pensar esta off-season, muito mesmo. Damian Lillard foi completamente monstruoso. Acho que toda a gente viu aquele jogo em que Damian Lillard marcou 12 triplos, 55 pontos, 11 assistências, mesmo assim perderam. Isto não pode acontecer e, como disse, isto não pode acontecer. CJ McCollum foi quase invisível, marcando 20 pontos constantemente, mas nada mais do que isso. Norman Powell foi bom. Penso que Norman Powell não foi problema e para o dinheiro que ele tem, penso que pode continuar. Nurkic foi completamente... não é que tenha defendido mal, mas foi fouled out muitas vezes. Robert Covington também deixou um bocado a desejar. Penso que existem várias coisas a considerar em Portland. E acho que é preciso... Como disse, precisam de considerar mesmo muita coisa. Acho que muita coisa tem que mudar em Portland. E acho que este ano vai ser o ano em que realmente vão fazer alguma coisa finalmente. Uh, entre eles, trocar. Acho que CJ McCollum vai ser trocado. E provavelmente por uma peça para o interior. Alguém. Obviamente que a ausência de Zach Collins também fez diferença. Ele não jogou a época toda. No entanto, não pode ser justificado aqui. E algumas alterações têm que ser. E eu penso que lá está. Eu via mesmo uma alteração para um jogador mais interior. Um jogador mais que possa defender um wing, porque eles não tinham resposta, por exemplo, para Michael Porter Jr. Como disse, Robert Covington é bom fora de bola, mas em bola não é um defesa exímio, bem pelo contrário. E então penso que ficou muito a faltar. E como disse, Terry Stott de certeza que será despedido e muito irá acontecer então em Portland. Do outro lado, Phoenix Suns, Lakers, os Lakers, ou seja, vamos ter novo campeão. Os Lakers foram eliminados em 6 jogos. A verdade é que a minha aposta não foi esta. A minha aposta foi para Lakers perderem ganharem em 6 jogos. Foi o contrário, perderam em 6 jogos. A verdade é que quando as duas equipas estavam completamente saudáveis, a minha aposta de Lakers em 6 já parecia tremida, não é? Ou seja, houve uma muito boa exibição por parte dos Suns. Os Suns ganharam com uma equipa saudável dos dois lados
E DeAndre Ayton foi completamente monstruoso, o que eu disse que ia ser completamente, muito importante, e a verdade é que ele foi incrível e jogou mesmo muito bem e foi uma surpresa e sem dúvida tem todo o mérito na forma como defendeu o AD. No entanto, a lesão de Anthony Davis veio dificultar muito, obviamente, e como disse, dificultou mesmo muitas coisas. E pronto, os Suns passaram com todo o mérito, sinceramente. Acho que mereceram passar, mereceram. Pronto, como disse, mereceram passar. E vai ser muito interessante ver esta off-season dos Lakers porque Schroeder teve alguns bons jogos, mas depois foi completamente invisível em outros. Kyle Kuzma foi vergonhoso, basicamente. Kyle Kuzma teve uma série terrível. Ou seja, não sei se o futuro dele vai passar pelos Lakers. No entanto, também não muito a preocupar. É a primeira vez que o LeBron é eliminado, é verdade, mas foi contra uma equipa que foi uma das equipas mais competentes durante a época toda. Uma equipa que jogou sempre muito disciplinada e para mim isso é uma das coisas que mais importa nos playoffs, é a disciplina com que se joga nos playoffs. Daí achar que os Suns mereceram completamente ganhar e como disse, não penso que seja necessário também LeBron desesperar ou etc, porque a AD teve lesionado e LeBron também vinha tocado uma lesão. Os Lakers têm a pensar é o resto do cast a acompanhar porque precisam. Precisam mesmo de alguém para acompanhar esta equipa, até porque LeBron não caminha para novo, como vimos é a primeira vez que ele cede por lesão. O mesmo Anthony Davis já tem algum historial com lesão e Drummond continua a achar que é uma vergonha completa e que ele não devia estar a jogar. E pronto, e foi o que aconteceu e continua a jogar. Uh, mas pronto, passando então para a próxima série, a última série, uma série fascinante. Posso dizer que tem mesmo muita pena que tem mesmo muita pena que Jamal Murray tenha se lesionado porque este podia ser o ano dos Nuggets. Sem dúvida, com este nível de Nikola Jokic, da forma como está a jogar, podia ter sido este o ano. Infelizmente não vai ser. Quer dizer, não sei até que ponto Nikola Jokic consegue levar isto. Também não vou descartar essa opção. Mas lá está, como disse, tem mesmo muita pena porque eu acredito que este podia ser o ano dos Nuggets. Se não fosse Jamal Murray, veremos. Nesta série, como disse, eu acho que os Suns passam em 6. DeAndre Ayton terá que jogar ao mesmo nível que jogou contra a AD quando a AD esteve saudável. Que foi um nível bastante alto, atenção. Ele jogou mesmo muito bem, por isso nem sequer estou a descartar essa possibilidade. Mas Nikola Jokic não vai dar o mesmo tipo de trabalho de AD e vai ser bastante físico e vai ser bastante interessante ver esse matchup. Ele não vai impedir Nikola Jokic de marcar pontos, ele não vai impedir Nikola Jokic de fazer assistências. Pode diminuir o impacto de Nikola Jokic, dificultando-lhe a vida, sendo ativo na defesa, tentando cortar passes. Do lado dos Suns, Jay Crowder vai ser importantíssimo para defender Michael Porter Jr., na minha opinião, ou Michael Bridges. Vai ser interessante qual deles é que vai ser. Jay Crowder mais corpulento, menos longo, Michael Bridges mais longo. Se calhar Michael Bridges pode ser mais usado por causa do lançamento alto de Michael Porter Jr. Chris Paul, espero que esteja mesmo saudável. Devin Booker, penso que vai ter uma série. Penso que esta série vai ser. Ele vai destruir tudo, porque os Nuggets não têm defesas de perímetro ao nível que ele teve que enfrentar nos Nuggets. Aaron Gordon, não penso que vai ser grande fator. Como disse, Michael Porter Jr. terá que ser muito importante, obviamente que vai ser. Marcus Howard jogou bem na última série. No entanto, aqui vai ter que ser. Aqui não há muitos segredos, na minha opinião. Na minha opinião, esta série, como disse, não há mesmo muitos segredos. É acreditar em
em Nikola Jokic para lá dos Nuggets. É que Nikola Jokic e Michael Porter Jr. são os dois melhores jogadores e são eles que podem fazer diferença. No entanto, como disse, eu acho que o Suns tem um bom matchup defensivo. Ayton, como disse, foi fenomenal quando teve que jogar e tem sido um center, um poste defensivo bastante bom durante a época toda. O mesmo pode ser dito. Jay Crowder vai ser, na minha opinião, importantíssimo porque dos dois lados do campo, seja ele que fique, se calhar vai ficar agora por ser mais corpulento, mas ofensivamente porque ele tanto acerta os lançamentos todos como falha os lançamentos todos, daí achar que ele vai ser essencial. E Michael Bridges vai ser essencial. O 5 principal vai ser. Não acredito que Cameron Payne tenha a série que teve contra os Lakers. Obviamente pode acontecer, mas não acredito que ele consiga jogar a esse nível. Mas como disse, acho que então, apesar de ser. Eu tenho pena porque acho que os Nuggets, se estivessem saudáveis, podiam passar. Infelizmente não é o que vai acontecer. E os Nuggets, pronto, como disse, penso que ficam por aqui. Acho que os Suns passam em 6, o que não é vergonha nenhuma, bem pelo contrário. Acho que isto aqui acontecendo, os Nuggets tiveram uma época incrível e não há muito a considerar, mas é continuar o projeto, caso eles sejam eliminados. Os Suns, também incrível, a temporada tem sido incrível. Chegar às finais de conferência é mais do que quase certeza a maioria das pessoas perspectivou. É ver até onde isto vai. Devin Booker já mais que provou que é um scorer de playoffs, que é um scorer que sobe em grandes momentos. Chris Paul é um dos melhores point guards da história, cada vez mais marca esse lugar, cada vez mais assegura esse lugar na vida dele, na carreira dele. E DeAndre Ayton cada vez mais revela ser um poste bastante bom e, como disse, vai ser mesmo muito interessante ver onde é que esta série vai. E não sei, eu acho que se os Nets passam os Bucks, os Nets ganham, sinceramente, porque acho que os matchups depois que vêm do Oeste não são muito bons para os Nuggets, para os Nets. Ao contrário, para a equipa que vai jogar contra os Nets. No entanto, se os Bucks é que saem do Oeste, ou pelo menos da primeira série, acredito num campeão Utah Jazz ou Phoenix Suns, como disse, porque são as duas equipas que acho que saem daqui. Sinceramente, para mim, quase todas as equipas neste momento nos playoffs são candidatas ao título, sem vejo-as a ganhar. Denver Nuggets, se calhar é a única que... Os Denver Nuggets e os Atlanta Hawks são as únicas que eu não acredito. E os Mavericks, caso passem. Os Clippers, eu apesar de tudo ainda continuo, não sei porquê, porque o que eu vi Kawhi Leonard a fazer, obviamente que a equipa dos Raptors era superior ao que tem sido esta equipa dos dos Nuggets. Dos Nuggets não, dos Clippers. Mas a verdade é que Kawhi Leonard já havia fazer muita coisa nos playoffs, daí acreditar em Kawhi Leonard. E pronto, mais uma série de playoffs quase terminou. Falta pouco para terminar então a dos Dallas Mavericks Clippers, para os Utah Jazz saber com quem vão enfrentar na próxima série, mas sem dúvida que estou entusiasmadíssimo para o que vem aí. Espero que gostem, espero que ouçam e continuem a ver a NBA porque está incrível e esta série, esta segunda ronda vai ser também completamente incrível. Pronto, como disse, o meu nome é Tomás Carneiro e ouvimos para a semana. Tchau!
saw him so long